e fazer a parte dele. E com essa mensagem, com essa informação de que o bem chama o bem, eu venho conversar com vocês hoje sobre uma parábola. Uma das 32 parábolas que a gente encontra no Evangelho, na Bíblia. Uma que é uma das mais conhecidas, é a parábola do semeador. No Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 17, no Sede Perfeitos. E na Bíblia nós encontramos ela em Mateus, capítulo 13, versículo de 3 a 9, em Marcos, capítulo 4, de 3 a 9, e em Lucas, versículo de 4 a 8. Vou ler para vocês o texto bíblico. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão do povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinham raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Escutai-vos, pois a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora, mesmo com alegria. Não tem em si raízes, não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições, por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse século e a ilusão das riquezas sufocam em que essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus capítulo 12, 18 a 23. Gente, quando a gente fala nas parábolas que Jesus nos deixou, nós temos que lembrar que ele vivia na Galileia, entre camponeses petas, eram homens que vinham do seu trabalho. Eles tinham um vínculo direto com a terra. Naquela época, a agricultura era que produzia para a alimentação, mas era direto. E esses homens também tinham uma sensibilidade muito grande. Eles iam às sinagogas e ouviam muito e debatiam, estudavam sobre o Velho Testamento. E faziam muito esforço para poder fazer a produção da agricultura. Lembrando que isso é 2000 anos atrás. E ainda os relatos que nós temos contam que o sistema de produção daquela época era um sistema de produção muito diferente. Hoje há uma preparação de solo, adubo e tal, há um ajuste. Naquela época não. Naquela época se jogava as sementes, saíam, tinham sistemas de transporte que eram bastante rústicos, com animais, colocavam as sementes, depois de toda a semente distribuída, é que vinha algo semelhante aos arados que a gente tem hoje, claro, mais arcaico, puxado por animais, e que volvia a terra e deixava preparada esse suco que era formado para que a terra recebesse essa situação. Bom, o semeador da parábola, ele sai de acordo com a cultura daquela época, lançando a semente. Os espinheiros eram, não como hoje, que é aquela preparação, eles eram tirados depois da semeadura. E Jesus faz uso desse processo para mostrar os ensinamentos morais da palavra de Deus. Nós precisamos fazer uma relação sempre com as palavras de Jesus com o nosso dia, mas lembrando a informação da época para cá.
Jesus, ele compara a sua revelação na qualidade de porta-voz. Ele era o porta-voz de Deus. Se fez verbo, se fez carne, Jesus. Ou seja, é o Filho de Deus que veio trazer informação para nós. E ele, como semeador, ele veio trazer a semente. Mesmo para aqueles que não estão preparados para receber. O que a gente lê em todos os ensinamentos, todos os registros, Jesus falava para quem quisesse ouvir. Ele não escolhia os seus ouvintes. E dessa forma, Deus permitia que todos pudessem ser orientados, refletindo e desenvolvendo. Agora, quando a gente começa a prestar atenção nos detalhes dessa parábola, nós podemos ver que a providência divina desse acesso, ela é orientadora. E tal como um semeador traz as revelações de uma forma irrestrita. E essa atividade que o Evangelho nos oferece, ele tem a ver com as virtudes do agricultor. Ou seja, a relação entre o agricultor que ara a terra, que produz, e o que nós temos a ver e como a palavra de Deus chega em nós, brota e oferece a transformação. Nós somos o solo. E da mesma forma que um agricultor, quando semeia a semente ao solo, ele confia no Pai que vai ter chuva, que nós vamos ter o sol e que os nutrientes da terra serão favorecidos por essa mescla. Deus se fará presente na produção da semente. Nós temos que fazer com que nós possamos permitir que a palavra de Deus também faça isso em nós e que a confiança no Pai aconteça. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ainda umas explicações maiores a respeito dessa parábola, porque eu não sei se vocês sabem que a parábola, ela não é uma fábula. Fábulas são as historinhas, a primeira que eu contei é uma historinha. Mas a parábola é realmente a ferramenta que Jesus encontrava para falar para o seu povo e tentar transmitir informações que eles pudessem compreender, que era a comunicação de Deus para aquela população. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos algumas ressalvas ainda, que ela faz o seguinte, que essa parábola mostra as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas, na verdade, essas parábolas não passam de letra morta. É igualzinho às sementes caídas nas pedras, não produzindo nenhum fruto. E nos alerta ainda, nós que vivemos a espiritualidade e que acreditamos na reencarnação, nos fazemos posição dentro do grupo de espíritas, que muitas vezes a busca da palavra e a questão da espiritualidade faz com que nos detenhamos apenas nas manifestações, apenas nos fenômenos espirituais e que não percebemos o que é mais complexo por trás disso. Não pode ser um objeto só de curiosidade quando a gente trabalha numa casa espírita. Nós precisamos fazer com que as comunicações espíritas não sejam processos de adivinhações, sejam realmente processos evolutivos, para que nós possamos acrescer, que com as instruções recebidas, nós podemos fazer como a semente que cai em boa terra e produz bons frutos. Porque Jesus era o semeador que semeia a palavra. Agora a gente pode também fazer uma análise dessa parábola por partes mais detalhadas. A exemplo, a semente é a palavra de Deus. Sendo Jesus o semeador, essa palavra traz para nós a lei do amor, a religião, a ciência, a filosofia e a moral. O que é isso? Quando nós temos o cuidado de ouvir a palavra que Jesus nos deixou, nós temos que pensar que não é simplesmente uma regra, como muitas vezes nos foi dito,
Nós temos que tentar compreender o que Deus nos oferece através das informações trazidas por Jesus. É sempre para todos. E a gente sabe que em tudo e qualquer local que se fala em Deus, a palavra de Deus está ali. Agora, a interpretação é que diferenciada. Agora, o solo, por essa parábola, nos mostra a nossa capacidade de compreender essa palavra. O solo é tão mais fértil quanto melhor forem as nossas condições de fazer com que essa palavra frutifique. Alguns fazem germinar as sementes da palavra de Jesus com mais abundância, outros menos. E se ela não atua com eficácia perante todos, a doutrina nos ensina que tem a ver com a nossa condição evolutiva. Porque se nós estamos muito mais apegados à matéria, a palavra divina ela fica mais distante. Nós acabamos não tendo tempo para ela. Vocês podem ver que muitas vezes a gente ouve: eu vou lá no centro, eu vou uma vez por semana, vou lá no centro espírita, tomo um passe, estou fazendo a minha parte. Será? O que realmente nós estamos fazendo de amor e caridade? Será que isso é suficiente? Tirar a nossa roupa velha, a nossa roupa rasgada e fazer para doação, isso é caridade? Nós precisamos. Muitas pessoas dizem: não, mas eu não tenho tempo. Depois que eu aposentar, eu vou fazer isso. Quando eu aposentar, eu vou fazer aquilo. Será que a hora de pensar nessa palavra é essa hora mesmo? Ao longo do caminho, diz a parábola, como um chão batido, duro, impenetrável, onde a semente não pode germinar, o que ela representa? Por aquelas pessoas que mesmo compreendem, não conseguem entender o que está na palavra de Deus. E ali, escuta, entra por um ouvido, sai pelo outro, permitindo que venham os pássaros. Quem são os pássaros? Os pássaros, nós que conhecemos um pouquinho da doutrina, sabemos que a todo momento nós somos influenciados por espíritos bons, de acordo com a nossa vibração, e por aqueles que não são tão bons, evoluídos, e aproveitam as nossas más tendências para virem ali dar essa informação. Então, esses são os pássaros, esses irmãozinhos que estão numa situação menos evoluída e que se aproveitam que a palavra de Deus fica solta, vem dizer: não, vai não, hoje tem uma festa, para que vai perder o tempo lá? Não, hoje não faz mal você não ir hoje. Deixa para outro dia, vamos lá, vamos sair. Tem um local legal para a gente ir ali, e a gente acaba deixando sempre a oportunidade de pensar e fazer a nossa obrigação e se envolver, porque a nossa obrigação não é somente vir aqui e ouvir. A nossa obrigação é participar de alguma forma, seja no nosso dia a dia, sendo com as pessoas que a gente encontra passando frio, passando fome, precisando de um amparo, às vezes de um ombro amigo. Isso é o nosso papel. Aí, indo na parábola, vamos ainda para o solo pedregoso. O que é o solo pedregoso? É um solo que já tem alguma coisa, mas ainda tem partes duras. São aqueles que, embora sabem, se empolgam com a palavra de Deus, entram: não, porque agora sim eu vou fazer, mas na primeira dificuldade, vira as costas: não deu, tentei, eu bem que tentei, vira as costas e sai. Esse somos nós quando estamos dentro na condição de solos pedregosos. E os espinheiros? O que nós podemos tirar dos espinheiros nessa parábola? São as seduções do mundo, que a todo tempo estão ao nosso lado. O solo é fértil, mas nós temos aqueles espinhos que estão o tempo inteiro questionando essa semente espiritual. E a gente diz muito nisso naquelas pessoas que têm um intelectual extremamente desenvolvido, portanto, mas não aceitam a palavra divina. E ainda a nossa sucumbência às sensualidades da matéria,
que a gente acaba achando muito mais interessante do que os ensinamentos da ordem material. Não, quem disse que Jesus falou que vai te apoiar, que Deus está do teu lado? Não, se você não fizer por você, não vai fazer. Será? A gente aprende ao longo do estudo da doutrina, em especial no Livro dos Espíritos, tem uma resposta obtida por Kardec, que diz assim: será que os espíritos interferem em nossa vida? E a resposta que Kardec obteve foi: muito mais do que você é capaz de imaginar. Eles lhes guiam. Aqui, hoje a casa está cheia. Mas será que nós estamos com o mesmo número de encarnados e desencarnados aqui? É muito maior o número de desencarnados que estão conosco, também ouvindo a palavra. Daqueles que nos acompanham e daqueles que precisam ouvir, que vêm à luz dessa casa. Finalmente, ainda na parábola, vamos para a terra boa. O que é a terra boa? É o solo fértil. Ali, aonde quando a gente vê nessas plantações, como vemos aqui, é uma região fácil, não aqui em Florianópolis, né? Mas Santa Catarina, a gente anda por aquelas plantações, vê bonito, aquilo brotando. Esse é o solo fértil. Esse somos nós, solo fértil, aonde nós estamos receptivos às informações espirituais. Ou seja, nós fazemos com que aquela semente jogada em nós, ela reproduza uma árvore e produza frutos, tal qual uma laranja. Se analisarmos, claro que hoje a laranja pode ser feita em estaquia e outras coisas, mas eu pensando no processo mesmo, uma semente de laranja contém toda a informação para gerar uma árvore e produzir frutos. E como diz a parábola, essa árvore pode produzir 30, 60 ou 100. E assim somos nós. Nós precisamos nos questionar que tipo de solos nós somos. Quantos frutos nós produzimos em cima desse ensinamento que é o maior ensinamento que nós temos para a nossa vida. Nós não estamos aqui nessa terra por acaso. Nós não estamos aqui com condições melhores ou piores por um acaso. Há um acordo evolutivo que nós temos. E que tipo de exemplos nós temos semeados? A proposta dessa parábola é para que nós sejamos solo fértil, que nós sejamos receptivos aos ensinamentos do Mestre e que a gente possa produzir frutos, multiplicar, fazer a caridade, nos doarmos, para que a semente possa germinar em cada um dos corações dos que estão aqui e daqueles a quem nós possamos plantar. E convidando vocês para que nós sejamos realmente, a cada momento que nós paramos para pensar nos ensinamentos que Deus nos deixou, que Jesus nos trouxe e nas suas palavras mostrou a nossa caminhada, eu vou finalizar com mais uma historinha para deixar essa mensagem mais forte. E a historinha sobre a germinação é a história de um fazendeiro. Hoje tudo vinculado à semente, a nossa conversa. Um fazendeiro estava recebendo todos os prêmios de produção. Toda a produção da fazenda dele era premiada. As sementes, foi ano, 2, 3, 4. Aí o repórter ficou intrigado. Ele disse, mas por que só ele ali? E chegou e perguntou para ele, tá, qual é a razão que o senhor tem tido as melhores produções e os melhores prêmios da produção? Ele disse, a razão é que as minhas melhores sementes de cada ano eu distribuo para os meus vizinhos. O repórter ficou intrigado. Ué, por quê? Ele disse, a produção é feita por pólen. Então, se os meus vizinhos plantarem uma semente ruim e tiverem produtos que são dos mesmos que os meus, das mesmas espécies, mas
mais qualidade inferior, a produção vai afetar a minha. Então, o que eu faço? A cada produção, eu distribuo e compartilho. O vento leva o pólen de um campo para o outro. E se eu quero cultivar um milho muito bom, preciso melhorar a qualidade do milho dos meus vizinhos. Ao longo de nossa vida, nos conectamos com toda sorte de pessoas. Mas é interessante notar que quando algo dá errado, subimos em um pedestal de superioridade e sempre colocamos a culpa no outro. A culpa é sempre dele, nunca nossa. Mas a história desse fazendeiro nos mostra que podemos ser muito mais felizes se agirmos de modo diferente. Se dermos o melhor para os que nos cercam, e deles receberemos o melhor também. A maioria de nós se esquece da lei da retribuição. Lança ao vento sementes de amargura, tristeza, ódio, descontentamento e querem que em seu terreno floresçam as flores mais lindas e as plantas mais saudáveis. A mensagem é: se eu quero o melhor em minha vida, necessito dar o melhor aos que me cercam. Que sejamos para o outro o que queremos que ele seja para nós. Uma boa noite.